Pai querido e Pai todo-poderoso, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Pai. Nós saímos da nossa casa, Senhor, nesta manhã, porque nós Te amamos, nós temos expectativas de ouvir a Sua voz, nós temos prazer em nos reunirmos como igreja, Pai. Nós temos prazer, Senhor, de louvar o Seu nome, Jesus. Oh, Pai, nós Te amamos. Fala aos nossos corações, traz revelação da Sua palavra sobre nós. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para ouvirmos. Dá-nos entendimento, Pai. E faça o nosso coração ser uma terra fértil, Senhor, nesta manhã, Pai. O Senhor conhece cada realidade e o Senhor sabe daquilo que nós precisamos, Senhor. E nós Te agradecemos por isso, Pai. Amém. Amém? Glória a Deus. O tema é independência ou morte? Não. O tema é obediência ou morte. Tipo, heresia, está mudando. Mas não é obediência ou morte. E eu estava pensando nesses dias, né? Como nós somos propensos a desobedecer, não é verdade? É só a gente olhar uma criancinha pequenininha. As coisas que eles aprendem é o quê? Desobedecer. A gente fala, não faça isso. O que eles fazem? Faz, né? A gente fala, não. O que a gente mais ouviu quando era pequenininho era o quê? Não pode, não mexe, não vai. Mas a gente fazia, a gente mexia, a gente ia. E aí, né, Carol? Fala aí, a Carol é só assim, ó. E todas as mães de pequenininhos aqui, a Ellen, né? Aqui, ó. Então, estamos lá ralando, porque a gente fala, não faz, eles fazem. Eu lembro de um episódio, vou expor o Rafael aqui, tá? Que esse é papel de mãe. Mas eu lembro que ele era pequenininho, ele tinha um monte de bola, gente, de tudo quanto é tamanho. Bola grande, bola média, bola pequena, mini bola, sabe? E ele queria outra bola. Eu tinha ido para comprar roupa. E aí ele queria a bola, eu falei, não vai pegar a bola. Gente, que vergonha. Vergonha pública. Sabe aquelas coisas que a gente olha antes de ser mãe e fala, nossa, essa mãe não ensina o filho direito. Como essa mãe deixa essa criança fazer isso? Então, passei por isso. O bichinho chorou, se jogou no chão, esperneou, gritou, e eu tinha que comprar roupa para ele. Não podia sair da loja sem comprar, entende? Aí eu lá suando frio, querendo pegar o Rafael e esganar ele. E ele lá me fazendo passar uma vergonha, e a mulher da loja, e eu, Rafael, não vou te dar bola. Você vai ver quando chegar em casa. E foi, gente, ele foi persistente. Porque ele fez aquele escândalo, aquela coisa louca. Aí eu saí, a loja dava para ir andando até em casa. E eu tinha ido andando, tive que voltar andando. E arrastando o menino pela rua. Catei ele no colo, segurei na mão da Débora, as sacolas aqui. Cheguei em casa, gente. Ele tinha perdido o pé da Papete novinha. Então, foi difícil aquele dia, gente. Marcou minha vida. Aí depois, né, tive que corrigir ele, mas eu esperei um tempo, senão ia acabar com a raça dele. Aí eu esperei acalmar meus ânimos, que demorou, tá? Demorou. Aí eu esperei acalmar meus ânimos e fui lá. Falei, Rafael, sobe, filho. Sobe que nós vamos ter aquela conversa. E aí tive que corrigir o Rafael. Mas tiveram outros episódios do Rafa, da Débora. Se for perguntar para minha mãe, né, de mim, entendeu? Vários episódios que a gente ensina, a gente orienta, a gente fala não faça e a gente faz. Criança e adolescente, hein? Meu Deus! Quem tem filhos adolescentes aqui, levanta. Então, que bênção, né, irmãos? É uma bênção. Porque chega na adolescência,
Não é mais essas birras de se jogar no chão, mas são questionadores, não gostam de ouvir orientações, não gostam de receber ordem dos pais, não é? Questionam tudo, bate de frente. Pais com crianças pequenas, tenham esperança, né? Vocês estão pensando, quando for maior vai ser melhor. Deus vai trabalhar em você, te capacitar, entendeu? Mas, gente, eles são desafiadores. Eles não admitem seguir as ordens, questionam tudo. Aí a gente fala, não, você não vai nesse lugar. Sabe? É isso, gente. Tendência à desobediência. Aí eles crescem, são jovens. Olha que beleza. Já é, né, mais maduro, começa a trabalhar. Aí, gente, aí que o bicho pega. Porque eles pensam, eu já sou independente, já sou maior de idade, posso fazer as coisas do meu jeito, não é? E a gente tem que falar, você mora nesta casa, você vai seguir as regras dessa casa. Né? Então tem esperança, vai melhorar um dia lá na glória, tá, gente? E aí, casa. E quando casa, aí você pensa, ô bênção, ninguém mais manda em mim, ó que beleza, vou fazer as coisas que eu quiser, né? Não, ilusão. Porque aí você tem o cônjuge, e você não gosta de ouvir as direções da sua esposa, do seu marido. Não é, olha gente, é como criança. Isso eu me incluo também, porque, tipo, você está fazendo aquilo, e aí você fala para o seu marido ou para a sua esposa, olha, isso daqui não é legal, ou tipo, ó, precisa fazer isso, pronto. Não é? É assim, gente, o ser humano tem propensão à desobediência. Quando é idoso, o idoso não gosta de ouvir, não gosta. Tão perdido, pessoal. Tão perdido, não tem uma fase boa da nossa vida para a obediência. Não é? Então, nós temos essa propensão, essa coisa dentro de nós, sabe, de desobedecermos, fazer as coisas do nosso jeito, não gostar de ouvir orientação, não gostar de seguir ordens, não gostar de seguir, muitas vezes, a lei, não é? A lei da questão do limite de velocidade e de muitas outras coisas, gente. Se nós formos parar para avaliar, está ali dentro da gente gritando, gritando. Mas como é o nome disso? Como se chama isso? Você sabe? Como se chama isso? Sabe como se chama isso? Desobediência. Pecado. Isso se chama pecado. Pecado. Deixa eu pôr aqui. Olha só. Gênesis 2, do verso 15 ao 17, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou. O Senhor Deus deu uma ordem, tipo um pai e uma mãe. Coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O que o ser humano fez? Comeu. Fez o que então? Ele fez o que com a ordem? Desobedeceu. Desobedeceu. E por que o ser humano desobedeceu? Por quê? Tinha tudo, não tinha pecado, viu? Adão e Eva, eles não tinham pecado. Eles não eram que nem nós, que já nasceu debaixo da lei do pecado. Eles não tinham pecado. Eles não eram escravos do pecado para desobedecer a Deus. Por que Adão e Eva desobedeceu? Você sabe por quê? Porque escolheu fazer a sua vontade e não a de Deus. Olha o que diz
aqui. Gênesis 3:6. A mulher viu que a árvore era linda. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu, depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Ela, Adão e Eva, desejaram, sentiram vontade, foram lá e fizeram, desobedeceram. Escolheram fazer a vontade deles do que obedecer a Deus. Hoje nós vivemos, gente, os dias que nós vivemos são dias que nos motivam, nos incentivam e nos impulsionam a fazermos a nossa vontade. Não passe vontade. Por que você vai ficar passando vontade? Vai e faz, bobo. Vai e faz, boba. Para que ficar passando vontade? Não se prive dos seus sentimentos. Deixa. Seja levado pelos seus sentimentos. Não se prive. Siga o seu coração. Vai lá e faz. Adão e Eva, eles sentiram vontade, eles não se privaram do que eles queriam e eles seguiram o coração deles. Olha que bonito. E o que aconteceu? A gente sofre a consequência até hoje. Precisamos saber que mesmo, olha, a gente tem uma ilusão muito grande às vezes. A gente tem a ilusão que a gente seguindo a Jesus, tudo vai bem na nossa vida, independente do que nós podemos escolher. Ah, eu sigo a Jesus, tá tudo bem, né? Ah, não importa o que eu escolha, no final vai dar certo. Mentira. Mentira. Você precisa saber, e eu também, que mesmo que nós seguimos a Jesus, as nossas escolhas sempre nos trarão consequências. Você que é pai e mãe, você fala para o seu filho não, ele vai lá e faz. Por que você fala não? Porque você sabe a consequência daquilo. Temos um exemplo também. A gente sabe a consequência daquilo. E a gente não quer que os nossos filhos façam, porque vai ser ruim para eles. Vai ser ruim. E eles fazem e eles não sofrem a consequência? Se põe o dedo na tomada, não vai tomar choque? Se pular de uma altura que não dá, não vai se machucar? Se relacionar com aquela tal pessoa, não vai dar ruim? Né? Então, sempre haverão consequências, sejam elas boas ou más. Tudo depende de como escolheremos. Adão e Eva escolheram desobedecer e colheram morte. Colheram morte. E essa morte se estendeu a toda a descendência deles. Toda a descendência. A raça humana inteira ficou debaixo de uma consequência, de uma escolha de desobediência. Olha aqui, Romanos 5,12. Quando Adão pecou, o pecado entrou e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Ah, mas eu nem existia. Mas você nasceu com a sementinha aí do pecado em você. Você não era bonzinho, nenê, não. Né? A gente falou, oh, o nenê tão fofinho. Até o nenê começar a fazer pirraça. E o pai e a mãe não ensinar isso, não ensina. Mas ele sabe direitinho. Ele sabe direitinho. Sabe ser egoísta, pensar só em si mesmo, querer as coisas só para ele, do jeito dele, da maneira dele, na hora dele. Sabe, não sabe falar, gente, mas olha, o resto sabe tudinho, né? A colheita da desobediência nunca fica somente em nós. Nunca.
mas também reflete naqueles que estão próximos a nós. Não adianta, não vai ficar só em você, vai refletir para aqueles que estão mais próximos de você. Sempre temos uma justificativa para a desobediência. Já reparou? Sempre tem. Inclusive a gente sempre justifica, né? Sempre tem um porquê. Eu desobedeci por causa disso, né? Olha Adão, Gênesis 3:11. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me destes. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Eu só desobedeci porque a mulher que o Senhor me deu, que o Senhor disse que ia ser boa para mim e tudo, que não era bom que eu ficasse sozinha, olha aí o que aconteceu. Ela foi e me deu do fruto. Eu não tive culpa. Eu desobedeci por causa disso. Eva, Gênesis 3:13. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou. Respondeu a mulher: foi por isso que eu comi do fruto. Eu fui enganada. Tem dó de mim. Eu sou tão inocente que eu fui enganada. Ela me enganou tanto que eu te desobedeci e comi. Nós sempre temos justificativa, gente. Sempre temos justificativa. E a gente olhando tudo isso, a gente para e pensa, né? Pronto, não tem solução para mim. Acabei de descobrir que naquele dia eu vou queimar no fogo do inferno. Porque a gente vai ouvindo essa palavra e nós vamos pensando na nossa vida hoje. E a gente começa a detectar que tem algumas coisas na nossa vida que a gente continua desobedecendo. Que muitas vezes a gente age pelos nossos impulsos, já desobedece. Já desobedece. Mas olha o que fala Efésios 2, de 1-5. Vocês estavam passado. Vocês estavam mortos por causa de sua e de seus muitos pecados, nos quais costumavam passado, viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, Satanás. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a... Quando a gente se recusa a obedecer, qual é o espírito que opera no nosso coração? É o Espírito Santo? Não. Todos nós vivíamos desse modo, vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Você tem natureza humana ainda? Eu tenho. E a nossa natureza humana, ela tem esses desejos ardentes e essas inclinações para a desobediência. Mas vivíamos assim. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com... E agora aqui é... Forte, gente. É pela graça que nós somos salvos. Amém? Glória a Deus. É pelos seus atos de justiça? Não, porque a gente, né? Se for por isso, a gente está ralado. Não é, gente. É pela graça de Deus nas nossas vidas. Mas eu vou falar uma coisa aqui. Muitos têm usado a graça de Deus de maneira insana, blasfema e infame. Sabia?
Muitos têm usado a graça de Deus dessa forma. Porque eles têm dito que, se é pela graça que eu sou salvo, Deus é graça, Deus é amor, vou viver do jeito que eu quero. Porque Deus me perdoa, né? Deus é perdão, Deus me perdoa. Então eu vou viver do jeito que eu quero. Aí eu vou fazer tudo o que eu quero, porque Deus é amor. Deus não vai mandar ninguém para o inferno, porque Deus é amor. Deus é gracioso, Deus é um pecador. Então, estou vivendo de qualquer jeito a minha vida. Então, eu posso fazer as coisas que eu quiser. Eu engano um pouquinho daqui, eu minto um pouquinho de lá. Eu tenho relacionamento sexual aqui, antes de eu casar. Porque Deus é amor, Deus gosta do amor, né? E eu estou amando meu namorado. Deus é tão amor, Ele entende que é difícil eu ficar suportando meu marido. Ele sabe que meu marido é ruim. Ele sabe que minha mulher é chata. Deus me ama, Deus me entende. Ele sabe que eu preciso trocar de cônjuge. E Ele vai abençoar meu outro casamento. Deus é amor. Ele entende que aquela pessoa ali, o santo não bate. O santo não bate, não dá. Eu perdoo, mas quero longe de mim. Não quero nem olhar para a cara. E a gente vai vivendo. Vai vivendo da nossa maneira. A gente vai vivendo a vida como se Deus não existisse. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é graça. Olha o que Romanos 6:1 nos diz. Romanos 6:1. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Quanto mais eu peco, mais eu dou oportunidade para Deus mostrar a graça dele na minha vida. Olha, quanto mais eu peco, mais eu testemunho para o mundo o Deus gracioso que eu tenho. Claro que não. Claro que não. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Pensa aí. Você está aí com o seu marido, com a sua esposa, ou você está com o seu namorado, com a sua namorada, ou você está pensando no seu crush, né? Ou não sei mais se é assim que chama, de outro jeito, mas você está aí. E aí, pensa comigo, naquele dia que o seu marido te pediu em casamento, ou naquele dia que você, homem, ia decidir namorar com a sua esposa ou casar com ela. Ou você que está apaixonado e está pensando, Deus, seja o Senhor falando lá em cima, que a pessoa vai vir, chegar em mim, me pedir em namoro. Aí, a pessoa chega em você e fala, eu amo você. Eu quero passar a minha vida inteira ao seu lado. Você é tudo que eu sonhei na vida. Mas eu vou te falar uma coisa, eu também amo outra pessoa. E eu também quero passar a vida inteira ao lado dela, eu também quero namorar com ela ou com ele. E aí, topa? Vamos junto, vamos casar. Hoje em dia tem muito disso, né, gente? Mas tudo bem, vamos falar da nossa realidade hoje. Mas vamos, eu amo você, eu quero você. Eu me dedico totalmente a você, mas também a outra pessoa. Você aceita? E aí, você aceita? Não ouvi vocês. Vocês aceitam? Por quê? Não te ama? Não dá a vida por você? Não quer passar a vida inteira ao seu lado? Por que você não vai aceitar, boba? Por quê, gente? Por quê? E por que Deus tem que aceitar isso da gente? Porque muitas vezes a gente quer que Deus aceite isso de nós. Deus, eu te amo. O Senhor é Senhor da minha vida. Eu dou a minha vida por ti. O Senhor é o primeiro na minha vida. Mas esse vício aqui, tem um chameguinho por ele.
mas meu temperamento também não abro mão dele. Se nós, que somos falhos, pecadores, merecedores da graça de Deus, só estamos aqui pela graça, não aceitamos isso, quanto mais Deus que é santo. Quanto mais Deus que é santo. Olha aqui, Mateus 6:24, Jesus falando: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou ao seu temperamento, ou àquela pessoa que não quer nem saber de Jesus e você está se relacionando com ela. Isso eu falo para quem não é casado, tá? Está se relacionando com ela e ela está te levando para longe de Cristo e outras coisas mais. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Lucas 6:46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Quando nós chamamos Jesus de Senhor, é porque nós estamos nos submetendo à autoridade dele. Estou colocando a minha vida debaixo daquela autoridade. E o que o meu Senhor me falar, eu preciso fazer. Porque senão ele não é meu Senhor. Ele é tudo menos Senhor. Romanos 6:2. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E aqui, gente, não está falando de vida perfeita, uma pessoa que nunca peca, mas está falando da questão de ser escravo, de viver no pecado naturalmente, de não sair dele, sabe? De viver aquilo como parte da sua vida. Uma vez que eu morri para o pecado, como posso continuar vivendo nele? E aí você pode me falar, mas eu não consigo obedecer. É mais forte que eu. Não consigo resistir ao desejo. Eu não consigo resistir aos impulsos. Eu não consigo, eu sou assim. Meu temperamento é esse. Deus me fez assim. Deus me fez assim. Olha só, Romanos 6:12. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo. Gente, cada um de nós aqui, temos dentro de nós a propensão à desobediência. É só a gente avaliar o nosso dia. As coisas que muitas vezes passam na nossa cabeça. Coisas que às vezes a gente ouve como direção e orientação e a gente arrepia. A gente tem que, negar isso para obedecer. Não é? Vem o pensamento e a gente precisa rejeitá-lo. Mas olha o que fala, não deixem que o pecado, que essa propensão reine sobre o seu corpo, sobre a sua boca, sobre a sua mão, sobre o seu olho, que está sujeito à morte. Nosso corpo está sujeito à morte, até aquele dia que o Senhor nos ressuscitará. Mas nosso corpo aqui, gente, ele é perecível, corruptível. Por isso que todo mundo morre e é enterrado. Cedendo aos desejos pecaminosos. 13. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus. Pois vocês estavam mortos e agora tem o quê? Portanto, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor. Amém? Pois você já não vive sob a lei. Que lei é essa? A lei de Moisés. Não, a lei do pecado.
Vocês não vivem mais sob a lei, mas sob a graça de Deus. Amém? Sabe o que é graça? É a capacitação que Deus nos deu para vivermos uma vida íntegra para Ele. É a capacitação que Deus nos deu para resistirmos aos desejos ardentes do nosso corpo corruptível. Para resistirmos aos pensamentos que vêm e rodeiam a nossa mente diariamente, constantemente, para desobedecermos a Deus. A graça nos capacita a andarmos em santidade, em obediência. A graça te capacita a perdoar. A graça te capacita a andar mais uma milha. A graça te capacita a ter dentro de você a tendência do pecado, sim, mas também a tendência da obediência. A graça, ela nos restaurou. Para que a gente, como lá atrás, tivemos a opção de obedecer ou desobedecer. Antes de Jesus, você não tinha essa opção. Você era escravo. Escravo. Mas hoje você pode. Hoje você pode resistir ao seu temperamento, aos seus impulsos assassinos. Hoje você pode, porque a graça de Deus te capacita. O Espírito de Deus habita em você. O Espírito Santo de Deus habita em você. Não é só para nós termos um momento de orar em línguas, exercemos um dom de profecia, de cura. Tudo isso faz parte, mas o Espírito Santo habita em você para que você viva como Cristo nesta terra. Amém? A obediência requer renúncia. Obedecer dói, gente. Na maioria das vezes, o caminho da obediência irá arrancar lágrimas de nossos olhos, mas nos livrará da morte. Obedecer dói, porque vai contra a nossa vontade. Vai contra a nossa razão. Vai contra a nossa justiça. Mas nos livra da morte. Adão e Eva não passaram pela dor de obedecer. Eles preferiram passar pela facilidade da desobediência. Colheram fruto amargo. E Jesus, gente, é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo. Hebreus 5:7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus na terra, ele foi que nem eu e você, ser humano, que se batesse, ele topasse o dedinho assim, na esquina de uma pedra na rua, de uma madeira, ou na quina de alguma coisa, ele ia sentir a dor que a gente sente no dedinho, mas ele não falou palavrão, porque a palavra diz que ele era ser humano como nós, mas não tinha pecado. Então ele batia o dedinho, não falava palavrão, ele sentia a dor. Ai, que dor no meu dedinho. Ele se entristecia, viu? Ele se entristecia, mas não queria ir pagar na mesma moeda. Adão e Eva não tinham pecado. Jesus também não tinha. Mas Adão e Eva não tiveram escolha? Jesus também tinha. Jesus também tinha escolha. Jesus também tinha. Jesus ofereceu orações e súplicas. Ele não só orou, ele suplicou. Suplicou em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte. Gente, a gente lê a Bíblia. Vocês acham que era fácil para Jesus? Ah, não, porque ele era Deus. Então, para ele era fácil. Ele nem sentia o que eu sinto. Sentia. Tanto sentia que no Getsemane ele suou sangue. Ele suplicou com lágrimas.
Senhor, afasta de mim este cálice. Afasta de mim esse cálice. Ele ia passar por dor terrível, humilhação, ficar nu na frente de todo mundo, apanhar feito um condenado, que ele foi condenado. Além de que ele sabia que ele ia carregar sobre si todo o pecado que não era dele. E por causa disso, por um momento, ele ia perder a face do Pai. Foi difícil para Jesus, viu? Não foi fácil não, como ser humano. Não foi fácil. Ele orou, ele suplicou, mas ele se sujeitou. Não vai ser fácil você obedecer. Não vai ser fácil você abrir mão da sua vontade. É fácil a gente seguir um evangelho que tudo pode. Difícil é seguir o evangelho de Jesus Cristo. Mas nós temos o Espírito Santo que nos capacita. Nós temos Jesus como nosso exemplo. Ele nos deu um novo coração. Ele colocou um novo espírito em nós. Ele nos deu um coração de carne e tirou aquele coração rebelde. Ele suplicou a quem? Aquele que podia salvar da morte. Você já chorou diante de Deus para conseguir obedecer? Muitas vezes a gente chora diante de Deus que a gente está precisando de alguma coisa. Ou está passando por alguma necessidade, ou luta na família, né? Ou na saúde. Mas você já chorou diante de Deus? Senhor, me ajuda. Me ajuda, eu te suplico, eu preciso vencer os impulsos da minha personalidade, que tem causado tanto conflito comigo e com meu marido. Nós precisamos suplicar ao Senhor para sermos obedientes e confiarmos nele, que é o que pode nos salvar da morte. E Jesus, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Reverente submissão. Jesus era completamente submisso ao Pai, mesmo que aquilo doesse nele. Ele queria era fazer a vontade do Pai. Embora sendo filho e filho de Deus, se você ver na sua Bíblia vai estar com F maiúsculo. Então, embora ele sendo filho, ele sendo como Deus, ele aprendeu o quê? A obedecer por meio daquilo que sofreu. Amém? Obediência, eu só aprendo passando pelo sofrimento. Porque para obedecer, alguma coisa eu vou ter que abrir mão. E não vai ser legal para mim, naquele momento. Jesus aprendeu a obedecer por tudo aquilo que ele sofreu. Sofreu abrindo mão, sofreu renunciando, sofreu confiando. João 15:10. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Jesus, gente, ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. O que Deus espera de você? Obediência. Obediência. João 14:15. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Amém. Jesus falou isso. Nós dizemos que amamos o Senhor, mas nós temos vivido em obediência. E eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Feche seus olhos agora. Naquele dia, onde nós todos estaremos diante de Deus. Naquele dia, nós estaremos diante de Deus e teremos a consciência
de que nós não somos dignos. Se você acha que naquele dia você vai estar diante de Deus e você vai passar a eternidade ao lado do Senhor por causa da boa pessoa que você é e das boas coisas que você fez aqui, está enganado. Você vai passar a eternidade com o Pai, na presença de Jesus, por causa do que Jesus fez por você. É por isso. Só que Deus espera de nós um posicionamento nessa terra. Obediência. Jesus disse: se você quiser ser meu discípulo, você vai tomar a sua cruz assim como eu tomei a minha. E vai me seguir. E andar nos caminhos que eu andei. Comece a orar ao Senhor. O Espírito Santo, Ele está falando ao seu coração. Coisas que você precisa pedir perdão a Ele. Coisas que precisa de arrependimento. O Espírito Santo está falando ao seu coração. Coisas que você até hoje falou: pai, eu não consigo, então vou viver assim. Mas Ele quer que você peça. Que você sujeite a sua vontade a Ele. Que você clame, que você suplique. Que você fala: Senhor, me ajuda. Eu não consigo sozinho, eu preciso do Senhor. Transforma a minha vida. Transforma o meu coração. Muda a minha mentalidade, Jesus. Muda a minha mentalidade. Pinga colírio nos meus olhos para que eu possa ver. Me ajuda, Senhor. Essa tentação, esse impulso de desobediência não é maior, Pai, do que a Tua graça na minha vida, que me capacita e que me ajuda a viver a vida nessa terra, Pai, me sujeitando ao Senhor. Oh, Pai querido e Pai todo-poderoso.